Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 1, diz o seguinte: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar, reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Então, no período que o rei Asa, ele reinou em Judá, pelo menos no começo, teve um período de paz. E nós vamos ver agora o porquê que essa paz, ela reinou nos tempos de Asa. Versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Então, o que trouxe aquela paz para o reinado de Asa, justamente foi a obediência de Asa em fazer aquilo o que é reto diante de Deus, diante do Senhor. Lógico que há tempos de paz e há tempos de guerra. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades, tribulações, momentos difíceis, mas também Deus, ele quer trazer para as nossas vidas um período de paz, um período de sossego, vamos dizer assim. Agora, para que esta paz, para que esse período de paz, ele venha estar nas nossas vidas, é necessário que a gente faça aquilo o que é bom e reto perante o Senhor. Uma coisa é a gente fazer aquilo que é reto aos nossos olhos, aquilo que nós aprovamos. Agora, outra coisa é fazermos aquilo que Deus aprova, aquilo que é reto diante de Deus. Então, por esse motivo, nós devemos meditar nas Sagradas Escrituras, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus que mostra para mim, para você, o que é reto diante do Senhor. De repente, você tem enfrentado um período de luta sem parar, um período de guerra. De repente, nem no seu interior você encontra paz. Mas, se você fazer aquilo o que é bom, o que é reto, em outras palavras, se você fazer a vontade de Deus, Deus ele vai trazer a paz para a sua vida, em nome de Jesus. Agora lembrando, o Evangelho não é um mar de rosas. Vem um período de paz, sim, mas depois vem um período do quê? De guerra. Mas depois que vencermos a outra guerra, Deus ele traz um período de paz. E o importante é que a gente esteja em paz com Deus, porque se estivermos em paz com Deus, Deus ele vai guerrear, vai lutar as nossas lutas, as nossas guerras. Continuando a leitura, versículo 3, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos.
Preste bem atenção aqui no versículo 3, está falando coisas que Asa, ele tirou, arrancou ali do meio do reinado de Judá, do povo de Judá, que era a idolatria a ídolos, a imagens, e justamente entenda, era essa idolatria que impedia o período de paz de chegar para o povo de Judá. Uma coisa é nós enfrentarmos uma luta, uma guerra, e depois vir o período de paz. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a pessoa viver sem paz, é a pessoa lutar e nunca vir a paz para a vida dela. E Asa, ele entendeu que era necessário remover aqueles altares de deuses estranhos, ou seja, imagens, ídolos, porque ele sabia que aquilo estava impedindo Deus de operar, de atuar no reino de Judá. Então, se nós queremos que Deus ele venha operar, trabalhar nas nossas vidas, é necessário que a gente venha remover das nossas vidas tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que entristece o Senhor. Continuando a leitura da palavra, versículo 4, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Então Asa ordenou que o povo de Judá, eles fizessem essas duas coisas, as quais elas são essenciais para que o ser humano ele se achegue a Deus. Que coisas são essas que nós vimos aqui? Que o povo de Judá buscasse o Senhor e que o povo de Judá eles observassem a lei, o mandamento, ou seja, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, da mesma forma, hoje não mudou. Se a gente quer se achegar a Deus, é necessário que a gente busque Deus em oração na igreja, que é o principal, realizarmos as nossas orações em casa. E outra coisa também que nós vimos aqui, nós devemos observar a lei e o mandamento, que para nós é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, a oração, a busca a Deus e a palavra, elas andam juntas. Não tem como, de repente, a pessoa dizer assim, eu quero orar, mas eu não quero ler a palavra. E também não tem como a pessoa meditar na palavra e ela dizer que ela não quer realizar oração. Por quê? Porque a oração é um mandamento, é uma ordenança da palavra. Então, essas duas coisas, nós cristãos devemos carregar conosco: a oração, que é a busca a Deus, e também a meditação e a prática da palavra. Continuando a leitura da palavra, verso 5. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso
e houve paz no seu reinado. Mais uma vez aqui está dizendo que houve paz no reinado de Asa, ou seja, as outras nações não se levantaram contra Judá, contra o povo de Deus. E por que veio essa paz? Essa paz Deus levou no reinado de Asa, porque Asa ele se importou em fazer a vontade de Deus, em agradar ao Senhor. Continuando o versículo 6, diz o seguinte: edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Vamos entender isso aqui, ó. E isso é importante. Asa, ele observou que eles estavam no período de paz. Então, ele aproveitou aquele tempo, ele aproveitou aquela oportunidade e falou com o povo dele, ó, vamos edificar cidades, vamos cercar os muros, as torres, colocar portas, ferrolhos, enquanto estamos em paz, enquanto a terra ainda está em paz. E por que Asa, ele fez isso? Porque Asa sabia que depois daquele período de paz, poderia vir um período de guerras, iria vir um período de lutas, de adversidades. Então, ele procurou estruturar o reinado, estruturar aquelas cidades, se preparar para uma guerra, se preparar para uma luta. Ele não ficou de braços cruzados. E trazendo isso para os dias de hoje, muitas vezes, quando chega o período de paz, sabe? O período da bonança, muitas pessoas, infelizmente, elas acabam relaxando na sua fé. Elas acabam relaxando na sua vida espiritual. Elas não se preparam para as lutas, porque isso aqui que Asa está fazendo era um preparo caso surgisse uma adversidade, uma guerra contra o reinado dele. Então eles estariam preparados para resistir, para se defenderem contra os adversários. E muitas vezes tem pessoas que, quando ela está no período de paz, pessoas cristãs, elas deixam de orar, elas deixam de jejuar, elas deixam de meditar na palavra e muitas vezes até mesmo deixam de ir frequentar e buscar a Deus aonde deveria buscar, que é na igreja. E é ali aonde a pessoa, infelizmente, ela acaba sendo surpreendida pelo inimigo, pelo Satanás. Entenda, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele não vai ficar de braços cruzados.
Então, se nós estamos num período de paz, nós vencemos uma guerra pela graça e misericórdia de Deus. Deus nos trouxe vitória, Deus nos trouxe um período de paz. O que nós devemos fazer é o quê? Continuar orando, continuar jejuando, continuar meditando na palavra, continuar indo na igreja. E por quê? Porque quando o mal voltar e se levantar contra nós, o diabo, ele vai cair por terra e nós teremos forças para resistir. E entenda, isso aqui não é somente na nossa vida espiritual, mas em outras áreas das nossas vidas. Às vezes, na saúde, no serviço, em outras áreas, a pessoa está num período de paz e ela relaxa. Não relaxe, mas esteja pronto, esteja atento. Não diminua a intensidade daquilo que você está fazendo. Continue se empenhando, se esforçando para que quando surgir ali a adversidade, o imprevisto, seja em qual área que for, você estará preparado para resistir em nome de Jesus. Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. E eu determino na sua vida um período de paz em nome de Jesus. Receba. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, fique na paz.